Muito bem, aqui ó, só aguardando vocês voltarem. Galerinha, agora nós vamos para a aula 21.2, que é aquele bate-bola jogo rápido que falamos na aula 21.1. É sobre o que, professor? Suinocultura parte 1. Só que ó, essa aula de revisão é um bate-bola jogo rápido, só para a gente sanar qualquer dúvida que tenha. Eu sei que são informações rápidas, né, que nós tivemos. Falamos sobre muitas coisas na aula 21.1. Hoje, na aula 21.2, nós vamos rever, ó, suinocultura parte 1. Mas não se preocupe. Assim que eu finalizar essa revisão, vou deixar vocês fazendo atividade e depois eu volto para nós corrigirmos. Professor, tem como aprofundar um pouco sobre esses assuntos? São as nossas próximas aulas. Vai ter a suinocultura parte 1, que é agora, tem a parte 2, tem a parte 3, tá bom? Então, é só para que nós possamos nos familiarizar. Para quem não é da área, consigamos familiarizar com essas atividades da suinocultura. Falamos o quê, professor? Falamos sobre o nascimento, mas calma aí. Aumenta a tela aí, meu diretor. Eu estou vendo que já começou pelo nascimento. Não. Deixa eu fazer minha revisão aqui. Minha revisão vai ser aqui, ó. Primeiro, tem que saber que denominações, cachaço, varrasco, varrão, é o macho. Porca, matriz, marrã, são as reprodutoras. Só que porca, pessoal, vai para o abate. Matriz ou marrã é a primeira marrã, é a primeira vez. E, professor, do porco nós vimos o quê? Do suíno nós tiramos carne. A carne não pode ser seca, ela tem que ser uma carne úmida. Nós chamamos de carne marmorizada. Para isso, o suíno também, nós tiramos a banha, tiramos processamento dessa carne. A orelha, a língua, o tocinho, a cauda, a perna, dele se aproveita tudo. Até o couro, a pele, a barriga, uma parte nobre. Então, do suíno, tudo, gente. Ei, pessoal, até as fezes. As fezes do suíno é utilizado para fazer gás, biogás. Do suíno se utiliza tudo. Mas para conseguirmos o produto, temos que falar sobre raça. Quais são as raças? Temos um duroc. Aqui, ó, uma fêmea e aqui o macho. O duroc, pessoal, eles falam que é um vermelho cereja, mas é marrom. Mas a raça foi colocada como vermelho cereja. É um animal de alto rendimento. Em menor tempo, ele tem uma carcaça rápida. É direcionado para carne. Os outros, professor, tem os Hampshires, que é mais para banha, Landrace Lajoie, carne quando você cruza com Duroc, ou também você cruza com Winchester e o Pietran. Você melhora o processo de ficar mais úmido essa carne, tá? E aí depois nós falamos do que, professor? Falamos sobre maternidade. Opa, antes desse negócio de maternidade, falamos aí, ó, da marrã, que é a primeira vez que ela vai ter o processo de cobertura. Inicia aí em torno de 5 a 6 meses de idade. Então é precoce, pessoal. Então você tem um fluxo, tá? Professor, mas não tem uma variação? Dependendo da raça, qual é a raça que você está utilizando, tá bom? E claro, qual é a longevidade? Pessoal, a partir de 6 partos, fique atento. Não só com a diminuição de números da leitegada, mas ao comportamento dessa leitegada na hora da transição. De quê, professor? De realizar o desmame, de realizar todas as atividades, de tirar o dente, porque eles podem, na hora de você tirar o leite e trocar pela ração, que é gradual, pode dar uma infecção intestinal no animal por falta de
sensibilidade do sistema imunológico intestinal. Então, é uma qualidade que vai perdendo a rusticidade. O que mais que nós falamos, professor? Falamos também sobre o processo, a importância das condições do escamoteador. Falamos também dos cuidados desse escamoteador, né? Quais são as posições ideais dos leitões que podem ser... Mas quando isso, professor? Época de chuva na nossa região. Época de chuva. Também falamos, professor, sobre o processo de nascimento. Falamos da retirada, por exemplo. Falamos que no primeiro dia se corta a cauda, o primeiro dia faz a castração, o primeiro dia nós também fazemos retirada de dentes, nós fazemos as transferências se necessário, vacinações ferropriva, nós fazemos também o processo de permitir com que eles consigam se amamentar. Por exemplo, no primeiro dia, nasceu, seca, tira os dentes incisivos para que ele mame. Mas no mesmo dia, aí você espera 24 horas, sim, mas tem produtor que já faz a castração, faz a marcação na orelha. Tem pessoas que deixam isso para depois da primeira semana. Quando é que a gente vai ver qual é o melhor? Lá na frente. Para mim, meu diretor, rapidinho, o que eu estou mostrando para vocês sobre o que se faz no primeiro dia, né? Tem atividades estressantes para esse animal. A marcação, tem pessoas que fazem o essencial, que é o umbigo, dente e cauda. Aí, a marcação na orelha, tem criadores que deixam para a segunda semana, junto com a castração. Então, qual o melhor método? Nós vamos colocar aqui alguns dados na nossa próxima aula, dos melhores métodos para preparar esse animal até o momento de fazer o desmame, tá bom? Pode aumentar aí, meu diretor, a aula aqui só geral. Vai lá. Mas, professor, que nós falamos, não, pode aumentar. aumenta aí, meu querido. Isso aí. Tatuagem, brinco, moça. Qual é a mais utilizada? A moça. E aí, qual é? Nós temos, deixa eu apagar aqui. Nós temos aí, o lado direito, né? E o lado esquerdo. Do lado direito, 1, 2, 3 e 400. Daí, 10, 230 e 800 dentro. Então, desta forma, direita e esquerda, é realizada a marcação dos suínos, para saber qual o lote, a origem desse lote. Tá bom, pessoal? Tá bom, professor. Agora sim, meu diretor, para mim. Meus queridos, vou deixar vocês fazendo as atividades. Finalizamos aqui o bate-bola, jogo rápido, depois a gente volta para fazer as correções. Boa atividade para vocês. Muito bem, eu sei. Eu acho que são 6 atividades, não é isso? Cara, é muita informação de práticas e manejo de suíno, professor. Foi uma aula só de uma aula geral. A gente vai mergulhar, nós vamos verificar cada situação dessas atividades, tá bom? Agora, eu vou corrigir essas atividades. É hora da gente sanar as dúvidas, corrigindo as atividades. Mas, meus queridos, olha só. Questões fechadas ou questões abertas. Tanto faz. Nós vamos colocar a questão, eu vou ler a questão, e se for aberta, a gente vai colocar a resposta. Aí eu vou fazer um comentário. E durante o comentário da resposta, você vai perceber, caramba, professor, não escrevi com as mesmas palavras, não. Mas o que é interessante é que você coloque os termos técnicos. E aí, o que a gente percebe? Muitas vezes você não usou o termo técnico, mas você descreveu. Então, sublinha o que você descreveu e coloca o termo técnico em parênteses. Isso faz criar uma familiarização com esse termo e a dinâmica da escrita na hora da prova melhora muito. É isso que nós queremos, tá bom? Questões fechadas, professor. Como é que nós vamos proceder? Tem as 5 alternativas. Se tiver alguma questão fechada, a gente mostra o gabarito, vamos um exemplo.
Coloca aí e vê se é a alternativa A. E a gente volta na lâmina explicando por que as outras alternativas não contemplam a pergunta. Tá bom? Agora, meu diretor, aumenta a tela aí para nós. Então, primeiro... É bom quando vem a resposta junto, professor? É bom, que aí o estudante já vê e a gente vai só comentando. Vamos ler? Amor! Então, vamos aqui comigo. Na suinocultura, vários são os avanços e melhorias alcançadas quanto à sua produtividade. Dentre as raças destacadas em aula, qual apresenta excelente taxa de crescimento e rendimento de carne? Descreva. A raça Duroc, que apresenta pelagem vermelho, cereja, com comprimento e profundidade corporal. Orelha de tamanho médio caída na frente do focinho, cobrindo o olho. Retilíneo. Professor, quem é esse cabra? É esse aqui, ó, pessoal. É o Duroc. É esse aí, ó. Macho e fêmea. São enormes. Aí, o que é retilíneo? Tá vendo, pessoal, além da cor? Mas tá vendo a orelha? A orelha, ela é retilínea, querendo encontrar com o focinho, mas ela cobre o quê? O olho. Tá bom? Eu vou aproveitar e mostrar o Landrace e o Lajoite. Ó, a diferença, ele aqui é mais robusto. O Landrace, eu chamo, é Landra, né? É Landra, mas na verdade é Landrace. Olha como é que é o Landrace. Ele é mais o quê? Corpudo, robusto. A orelha parece um chapeuzinho, ó. Um chapeuzinho. E o focinho, pessoal, deixa eu apagar aqui, ó. O focinho, ele tem uma ponta, ó, ele vai subindo. Já esse é o Landrace. O Lajoite, a orelha é para cima, ó. O Lajoite. Não tem como errar, mas né, até a estrutura é um pouco diferente. Esse é o Duroc. Ele é bem mais peludo. Ele tem um ganho de carcaça muito rápido, tá bom? E claro, se cruza o Duroc com as outras raças para dar uma carne mais marmorizada. Tudo bem? Tudo, professor! Tudo bem! Então tá aí. Questão de número 1. Questão de número 2. Observe a figura. Pay attention to the pictures. Figura A e figura B. Descreva as figuras A e B quanto ao uso do escamoteador. Esquematize a distribuição positiva dos leitões. Gente, figura A representa que a temperatura gerada pelo escamoteador está alta e os leitões se distanciam. Na figura B, a temperatura está baixa, levando a buscarem se aquecer agrupados. Esta é a melhor, adequada. Essa aqui é adequada, tá, pessoal? Então, a questão A e B, respectivamente, está falando dessa daqui, ó. A e B. Aqui está muito quente, aqui está muito frio, tá? Ok, professor. Vamos logo para a questão número 3, gente. Tudo respondido. Isso me deixa numa atividade. O manejo de cortar os dentes diminui o manejo de cortar os dentes diminui certos acontecimentos e a falta desse procedimento pode ter consequências. Descreva a importância de se proceder o corte ou desgaste dos dentes dos leitões. É para diminuir o quê? O estresse, leitões, né? Machucarem a teta da mãe, porque ele já nasce com os dentes, gente. Melhora a produção de leite, mantém a leiteigada uniforme, evita o canibalismo quando eles chegarem lá na terminação, na hora da engorda, tá? Questão de número 4. Quanto ao manejo após o nascimento dos leitões, há de existir a necessidade de se prevenir doenças associadas com a nutrição em seus 2 a 3 dias de vida. Qual é esta doença e por que
Por que da necessidade dessa atenção? A doença a se prevenir é a anemia ferropriva, uma vez que a reserva hepática ainda é insuficiente de ferro via leite, supre apenas de 10 a 20% da necessidade. Então, o leite materno vai suprir muito baixo. Então, se faz a vacinação, né? Se tem aí uma vacinação contra a anemia ferropriva nos leitões. Isso é da raça, pessoal. É deles. Então, tem que ficar atento a acompanhar os procedimentos necessários no primeiro dia, tá? No primeiro. Claro que eu falei para vocês. Ou você faz isso no primeiro dia, ou só tira os dentes, deixa ele mamar primeiro, o máximo de colostro, e após 24 horas você começa a fazer as práticas. E uma delas é associada a prevenir, né, a doença ferropriva, ou anemia ferropriva. The question 5. Especifique os tipos de marcação dos suínos e esquematize o procedimento de marcação realizada nas orelhas dos suínos, conhecida como moça. Meus queridos, alguns, né, criadores fazem tatuagem ou usam brinco, mas é um procedimento que já caiu por terra por contaminação na tatuagem e por briga, né? Porque na briga, aqueles brincos eles puxam. Quando eles estão na terminação ou estão estressados pela temperatura, nós vamos ver isso lá na frente. É indicado então qual, professor? A moça. Professor, oi, o que é moça? Moça, aí ó, é quando você tem uma padronização. Claro, tem quantidade. Como assim, professor? Eu quero aí, vamos supor, 450. Quem é 450 é porque é filho de alguém. Então, 450 faz como, professor? É muito simples, pessoal. Tem o do meio, que é 400, ó, do lado direito. O 50 eu consigo como, professor? Não tem o 30? 430. Para 50 falta 20. Outro picotinho aqui, ó. Um do lado do outro. Tudo bem? 420. Como é que eu faço 420? É só o 400 com 2 picotinhos de 10. Esta é a maneira. Sexta questão. Vários são os cuidados e as atividades realizadas no manejo de suínos após o nascimento. Esquematize, especifique o que é realizado de 7 ao 10º dia de nascimento. Castração. Tá? Só que, pessoal, deixa eu te falar uma coisa. Para mim, meu diretor, mostra aqui para mim rapidinho. Eu sei que nós mostramos para vocês uma variação de 7 a 10 dias. Se você perceber, na grande maioria, essas variações é de uma semana. Por quê, professor? Tem a unificação do lote. Uma semana. Por causa do que dessa uma semana, professor? Tomar cuidado se você fez somente uma atividade no primeiro dia, que é retirar os dentes para melhorar a amamentação. E após 24 horas você inicia. Então, de uma forma básica, essa nossa primeira aula, nós estamos dando um intervalo que compreende mais ou menos uma semana. Ah, professor, 7, 8, 9, 10. Lembra que eu falei? Isso levando em consideração se foi no primeiro dia ou não, tá bom? Então, como resposta padrão, entre 7º dia ao 10º dia após o nascimento, a gente faz a castração, tá? Aqui é a nossa última atividade, mas depois a gente volta, sim, com a imersão. Nós vamos fazer estágio por estágio da suinocultura. A ala do reprodutor, maternidade, creche e também vamos falar da terminação, que engorda. Tanto os aspectos de vacinação, os aspectos nutricionais e os aspectos também de bem-estar animal. Tchau, pessoal. Até a próxima.